Maurício, eu sou aluno do curso de doutorado em Ciências de Computação e Matemática Computacional do ICMC da USP. Eu vou aqui apresentar um seminário sobre teste baseado em modelos, referente à disciplina de Engenharia de Software, ministrado pelo professor Adenilson Simão. Então eu vou mostrar aqui a agenda aqui da nossa apresentação. Então eu vou começar com a contextualização de teste baseado em modelos na área de Engenharia de Software. Vou falar sobre o processo e terminologia utilizados em TBM, tá? Falar das máquinas de estados finitos, que é a técnica mais utilizada em TBM. Falar dos métodos de geração de teste e suas sequências básicas, tá? Já que a maioria dos métodos de geração de testes são baseados nessas sequências básicas, tá? E para finalizar, vamos falar aí do método W, que é o método mais difundido aí na área aí de geração de testes baseado em máquinas de estados finitos. Inicialmente, vamos falar aqui de engenharia de software. Na verdade, a engenharia de software, ela visa disciplinar o desenvolvimento de software a fim de torná-lo viável economicamente. Então, a engenharia de software, ela tem como principal objetivo desenvolver software viável economicamente. Para isso, ela disponibiliza diversas técnicas, ferramentas e metodologias com o objetivo de aumentar a produtividade e a qualidade do software em construção, tá? Aqui na nossa apresentação, nós iremos utilizar duas dessas técnicas, tá? Que são os testes de software e as especificações formais. Os testes de software, ele tem como objetivo encontrar falhas no software, tá? Na realidade, a atividade de teste de software, ela é realizada em diversas etapas, tá? Então, o processo de teste de software, a atividade de teste de software, ele se inicia com o teste de unidade, que é realizado quando o software está sendo implementado, passa pela etapa de integração, teste de integração, depois teste de sistema e teste de usuário, tá? Então, ela é realizada em diversas etapas. Já as especificações formais, elas buscam minimizar essas falhas nas fases iniciais do processo de desenvolvimento, tá? Essas duas técnicas, elas apresentam vantagens e limitações, tá? Assim como também um alto grau de complementariedade, tá? Então elas se complementam também, tá? Então, no contexto de TBM, essas duas técnicas, elas são utilizadas juntamente, tá? Para a realização aí do processo de TBM. Um outro ponto bastante importante aí no contexto de TBM é a construção de modelos, tá, pessoal? Então, uma prática muito comum na maioria dos processos de desenvolvimento de software é essa utilização desses modelos abstratos, tá, para auxiliar a construção do software, tá? Esses modelos, normalmente, eles representam as partes essenciais de um software, tá? E eles provém uma visão de várias perspectivas diferentes do software em construção, tá? Existem diversas razões para a utilização de modelos nos processos de desenvolvimento, tá? Eu vou citar aqui alguns. Por exemplo, o gerenciamento da complexidade, tá? Como a gente cria vários modelos, né, para cada perspectiva do software, a gente tende a diminuir e gerenciar a complexidade do software, tá? Ele também é muito utilizado para a comunicação entre as pessoas, tá? Porque o objetivo é que todos os componentes da equipe de desenvolvimento tenham o mesmo entendimento do software, tá? Uma outra razão bastante importante é a redução dos custos de desenvolvimento, tá? Tendo em vista que qualquer alteração realizada na etapa de modelagem, tá? Na etapa lá de análise de requisitos, que é onde os modelos são construídos, o custo dessas alterações é bem menor do que se ela for realizada com o software já construído, tá? Uma outra razão é a previsão do comportamento futuro do software, tá? Então, com esses modelos, a gente tem como prever qual é o comportamento futuro do software que está sendo construído.
Após essa contextualização de teste baseado em modelos na área de engenharia de software, agora vamos tratar especificamente o termo de teste baseado em modelos, tá? Então, o teste baseado em modelos surgiu com o intuito de tratar a atividade de teste de maneira sistemática, tá? Então, a ideia central de teste baseado em modelos é que, a partir de um modelo ou especificação, consiga-se gerar automaticamente um conjunto de sequências de entrada com suas respectivas saídas, tá? Após essa geração automática, né, essas sequências de entradas são aplicadas ao software em teste e a saída do software é comparada com a saída do modelo, tá? Caso essas saídas sejam divergentes, é porque o teste encontrou uma falha na implementação, tá? Como normalmente esses testes são gerados automaticamente, tá? Uma grande vantagem aí do processo de TBM é que qualquer modificação nas especificações do software serão refletidas na geração dos casos de teste. Com isso, permite-se que haja uma consistência entre os requisitos do software e os testes que foram gerados, tá? Uma outra questão bastante importante aí no contexto de TBM é a definição de qual notação será utilizada para a construção desses modelos, tá? Então, existem, né, uma grande variedade de notações que podem ser utilizadas, tá? Mas é desejável que essa notação utilizada ela tenha uma semântica precisa, tá? Com o intuito de diminuir as ambiguidades e inconsistências que a linguagem natural pode gerar, tá? Uma boa opção para isso é a utilização de especificações formais, tá? Na realidade, as especificações formais, elas são técnicas que conseguem definir com exatidão o comportamento de um sistema. Com isso, essas ambiguidades e inconsistências da linguagem natural são eliminadas com a utilização de especificações formais, tá? Existem também diversas técnicas de modelagem baseadas em máquinas. Na verdade, existem diversas técnicas formais baseadas em máquinas de transição de estados, tá? As máquinas de estados finitos seriam uma opção, as máquinas de estados finitos estendidas seria outra opção, e os IoTs, que são os sistemas de transições com entrada e saída. Aqui na nossa apresentação, nós vamos utilizar as máquinas de estados finitos, tá? Antes da gente falar do processo de TBM, né, das etapas do processo de TBM, é importante a gente definir alguns termos aí que serão bastante utilizados aqui durante a nossa apresentação. Então, um desses termos é o teste de software, que já foi definido algumas vezes, tá? Mais uma vez, o teste de software ele tem como objetivo executar casos de teste em uma implementação e verificar se o comportamento está em conformidade com a especificação, tá? Essa implementação que está sendo testada é conhecida como sistema sob teste, tá? O System Under Test, SUT, tá? Um outro termo bastante utilizado é o termo caso de teste, tá? Então, um caso de teste é um par ordenado composto pela entrada e pela sua saída especificada, tá? E o conjunto de casos de teste é conhecido como suíte de teste. Alguns autores, eles definem o processo de TBM, tá? Eles definem um processo genérico de TBM dividido em 5 etapas, tá? A primeira etapa é a criação do modelo de teste. Então, em cima dos requisitos, a partir dos requisitos do software, é criado um modelo de teste, tá? A segunda etapa é a seleção dos critérios de teste, tá? Então, essa seleção dos critérios de teste ela é importante porque esses critérios de teste é que vão guiar a geração automática de casos de testes a partir do modelo que foi gerado aqui na primeira etapa, tá? Esses critérios podem ser baseados em requisitos, podem ser baseados também na estrutura do modelo de teste, né, que seria a cobertura de estados, cobertura de transições, fluxo de dados e outros, tá? A terceira etapa é a especificação de caso de teste. Essa especificação de caso de teste ela é realizada através da transformação dos critérios de teste, tá, em especificações de testes operacionais, tá? Então a terceira etapa ela transforma os critérios de teste em especificações de casos de testes operacionais.
A partir, uma vez que o modelo e as especificações dos casos de teste, né, os modelos que foram aqui gerados na primeira etapa e as especificações de casos de teste que foram gerados na terceira etapa são definidos, então a quarta etapa é a realização ali da geração de casos de teste, tá? Eu tenho aqui a geração de casos de teste. A última etapa é a execução desses casos de teste, tá? Então, uma vez que o conjunto de teste foi gerado, né, os casos de teste são executados e o resultado da execução ela é analisada para verificar os erros que foram encontrados na implementação do software, tá? Vamos agora falar aqui de máquinas de estados finitos, tá? Então, a máquina de estados finitos, uma máquina de estados finitos é composta por estados e transições, tá? Cada transição liga um estado a outro, tá? Ou ao mesmo estado. Então, uma transição ela pode ligar um estado a ele mesmo, tá? Uma máquina de estado finito ela é considerada uma máquina determinista, pois a cada instante ela só pode estar em um de seus estados, tá? E a cada evento de entrada, a máquina gera um evento de saída, tá? E executa, dispara aqui uma transição, tá? A gente vai explicar melhor esses conceitos mais à frente. Existem dois tipos aí de MEF, tá? Dois tipos de MEF, que se diferenciam na forma de representação do evento de saída, tá? E esses dois tipos são a máquina de Mealy e a máquina de Moore, tá? Na máquina de Mealy, os eventos de saída, eles estão associados às transições, tá? Então, eles ocorrem, os eventos de saídas, durante uma mesma transição. Já na máquina de Moore, esses eventos de saída eles estão associados aos estados, tá? Então, eles ocorrem, os eventos de saída, ao final da transição e no seu estado de destino, tá? Aqui na nossa apresentação, nós vamos focar na máquina de Mealy, tá? Então, ó, a máquina de Mealy, então aqui eu tenho, ó, estados, aqui nessa máquina eu tenho 4 estados, eu tenho entradas e saídas, tá? Então aqui eu tenho essa transição que liga 2 estados e eu tenho os eventos de entrada barra o evento de saída. Em todas essas transições ocorrem isso, tá? Formalmente uma MEF ela é definida como uma tupla, tá? M, onde eu tenho X aqui representa o conjunto finito não vazio de símbolos de entrada, o Z representa um conjunto finito de símbolos de saída, S representa os estados, né? Conjunto finito não vazio de estados, S0 pertence a S, né? E é o estado inicial, e existem 2 funções, tá? Que são utilizadas. Uma função de saída, onde eu a partir de um estado e de uma entrada eu gero a sua saída, e uma função de próximo estado, que a partir de um estado e de uma entrada eu gero, né, o próximo estado que será alcançado, tá? Com isso eu tenho como um exemplo aqui, por exemplo, para essa máquina aqui, o X aqui, que representa os símbolos de entrada, né, é representado pelo conjunto de A e B. Já o Z, que representa as saídas, né, é composto aqui pelos símbolos 0 ou 1, tá? Que são as saídas aqui dessa máquina, tá? A função de saída, né? Eu recebo aqui o estado S1 e a entrada B, né? E eu produzo aqui, ó, a saída 0, tá? Então aqui é uma função de saída. A função de próximo estado, também no estado S1, né? Com a entrada B, ele alcança aqui o estado S3, tá? Agora vamos falar aqui duas propriedades aqui das máquinas de estado finito, tá? Então a máquina de estado finito ela é completamente especificada se ela trata todas as entradas em todos os estados, tá? Por exemplo, nessa máquina aqui, em todos os estados eu vou tratar lá o conjunto lá definido lá na entrada, que é A e B, tá? Então no estado 0 eu trato aqui a entrada A e a entrada B, no estado 1 também, no estado 2 também, no estado 3 também, a entrada A e a entrada B, e assim por diante. Então, com isso, essa máquina ela é considerada completamente especificada, tá? Uma outra propriedade é a propriedade de fortemente conectada, tá? Então, uma MEF ela é fortemente conectada se para cada par de estados, né, existe um caminho por transição que vai de SI, né, para SJ, né, no caso.
Então aqui, essa MEF aqui, ela também é fortemente conectada, porque eu tenho, para todos os estados, eu tenho pelo menos um caminho que leva de um estado a outro, tá? Uma outra propriedade que diz que a máquina ela é mínima ou reduzida, tá? Uma máquina ela é mínima ou reduzida se não existirem dois estados, né? Dois estados equivalentes, tá? Dois estados são equivalentes se eles produzem as mesmas sequências de saída para as mesmas sequências de entrada, tá? Então, se a gente verificar aqui, eu não tenho nenhum estado que produza a mesma sequência de saída a partir das mesmas sequências de entrada, tá? Então, essa máquina aqui, ela é mínima, tá? Uma outra propriedade é se uma MEF ela é determinística, tá? Uma MEF ela é determinística quando, para qualquer estado e para dada entrada, né, a MEF permite uma única transição para o próximo estado. Então, você verifica que, por exemplo, o estado S0 só tem uma transição que tem um evento de entrada A. Tá? Eu não tenho dois eventos de entrada A para o mesmo estado. E para todos os estados. Tá? Então, essa MEF aqui ela é considerada determinística. Agora, vamos falar também das propriedades, dessas outras propriedades. Parcialmente especificada, tá? Então, parcialmente especificado é quando eu não trato todas as entradas em todos os estados. Por exemplo, no estado S1 aqui, eu só trato a entrada B. Tá? Então, nessa MEF aqui, essa MEF ela é parcialmente especificada, pois no estado S1 eu só trato a saída B. Tá? Essa MEF também ela é desconexa. Tá? O que diz desconexa? Porque eu não consigo chegar de forma alguma aqui nesse estado S1, pois não existe nenhuma transição que faça com que eu chegue aqui no estado S1. Ela também é não mínima ou não reduzida, pois o estado S2 e o estado S3 são equivalentes, já que suas saídas, o conjunto de entradas a partir das saídas são iguais. Então, saiu zero aqui, quer dizer, a entrada A produz zero, a entrada A produz zero. Tá? Vamos ver que A e B. A, B produz 0 e 0. Tá? Então, A e B aqui para o estado S3 também possui S0. Então, todas as sequências de entradas, né, produzem as mesmas sequências de saída para esses dois estados. Com isso, esses dois estados são equivalentes, então essa MEF também é não mínima. Tá? E ela também é não determinística, tá? Pois o estado aqui S1 também, ele tem duas transições que especifica que é a entrada B, e para essa transição aqui o estado, a saída produzida é 1 e para essa aqui a saída produzida é 0. Então ela é não determinística. Tá? Vamos agora falar aqui de métodos de geração de testes. Tá? Então, pessoal, como a gente viu anteriormente, os testes gerados a partir de uma MEF, né, eles consistem em conjuntos de sequência de teste. Tá? E esse conjunto de sequência de teste, né, são representados por símbolos de entrada com suas respectivas saídas. Tá? Então, o objetivo aí dessas sequências de testes é que elas sejam aplicadas, né, sejam submetidas a uma implementação com o objetivo de verificar se a saída gerada pela implementação está de acordo com a saída especificada na sequência de teste. Se essa saída for divergente, como a gente viu anteriormente, o teste encontrou um erro aí na implementação. Tá? Então, existem alguns tipos aí de erros de implementação. Tá? Existe os erros de saída, tá? Que é quando a saída da implementação difere da saída especificada na sequência de teste. Tá? Logo, o que precisa ser modificado, ser alterado? A função de saída. Tá? Por quê? Se a função de saída da implementação está retornando uma saída diferente da especificada na sequência de teste, é porque existe um erro na função de saída da implementação. Tá? Erro de transferência é quando a transição implementada, da implementação, né, atinge um estado incorreto. Tá? Então, da mesma forma, o erro aqui está onde? Está na função de próximo estado da implementação. Tá? Porque ela está levando para um estado incorreto. Tá? Um outro erro também
que pode ocorrer são os estados ausentes, tá? Então, a implementação, ela possui um número de estados menor do que a especificação, tá? Então, quando isso ocorre, né, então eu tenho que adicionar lá estados à minha implementação, tá? O outro erro é os estados extras, é quando a implementação possui estados, um número de estados maior do que a especificação. Por isso, eu tenho que eliminar estados, tá? Então, pessoal, um outro conceito importante aqui nos métodos de geração é o tamanho da sequência de teste, tá? O tamanho da sequência de teste, do conjunto de testes, ele é computado da seguinte forma: eu pego o número de símbolos de entradas, adicionando o número de operações de reset. Com isso, eu tenho o tamanho aí da minha sequência de teste, tá? Como eu falei anteriormente, no início da apresentação, os métodos de teste, de geração de testes, são baseados em sequências básicas, tá? Então, eles funcionam através de sequências básicas, tá? E existem várias sequências básicas que são importantes a gente falar aqui, tá? Uma delas é o state cover, tá? O state cover é uma sequência, um conjunto de sequências básicas de símbolos de entrada que levam a MEF do estado inicial para um dos seus estados, né? Para cada um dos seus estados, incluindo a sequência vazia, tá? Então, ó, por exemplo, para me visitar aqui o estado S0, eu só preciso da sequência aqui vazia, tá? Então ele continua aqui, tá? Para me visitar o estado 1, eu preciso da entrada, do símbolo de entrada A. Então, tá aqui. Para visitar o estado 2, eu preciso, né, do meu símbolo de entrada B, tá? Sempre a partir do estado inicial. Para me visitar aqui meu estado S3, eu preciso da sequência A e B, tá? Então, o state cover para essa máquina aqui, ele é composto, é um conjunto composto pela sequência vazia, pela entrada A, pelo símbolo B e pela a sequência de símbolos de entrada AB, tá? Então, o state cover ele serve para que eu consiga visitar aqui todos os estados da minha MEF, tá? Existe também o transition cover, tá? O transition cover é um conjunto de símbolos de entrada que faz com que a MEF exercite todas as suas transições, tá? Então, ela também inclui aí a sequência vazia, tá? Então, eu tenho a sequência vazia. Depois, para me exercitar essa transição aqui, eu tenho que ter a entrada A, tá? Para me exercitar essa aqui, eu tenho que ter minha entrada AA, tá? Para exercitar essa aqui, eu tenho que ter a entrada B, tá? Para exercitar essa aqui, eu tenho que ter a entrada AB, né? E assim por diante. Então, o conjunto Transition Cover, ele é um conjunto aí de símbolos de entrada que faz com que todas as minhas transições sejam exercitadas, tá? Sequência de sincronização, tá? É uma sequência de símbolos de entrada que leve a MEF ao mesmo estado, independente do estado original da MEF. Por exemplo, eu tenho uma sequência aqui de sincronização que leva, independente do estado que a MEF estiver, leva para o estado S1, que essa sequência é A. Então, ó, se eu tiver aqui no S0, se eu tiver o evento de entrada A, ele me leva ao estado S1. Se eu tiver no S1 e tiver um evento de entrada A, ele também leva para o estado S1. Se eu tiver no estado S2 e tiver um evento de entrada A, ele me leva para o estado S1. Da mesma forma, se eu tiver no S3, me leva a sequência aqui de símbolo de entrada A, me leva para o estado S1 também, tá? Então, é uma sequência que a partir de qualquer estado me leve para um determinado estado, tá? Sequência de distinção. Sequência de distinção, ela produz saídas diferentes em cada estado da MEF, tá? Então, uma possível sequência de distinção para essa MEF aqui é a sequência BBB, tá? Então, essa tabela aqui mostra que se eu estiver no estado 0, tá? E executar B, eu tenho essas saídas aqui, ó. Executei B, saída 0. B, a saída 1 e B, a saída 0. Então, eu tenho as saídas 0, 1 e 0. Se eu estiver no estado 1, B, a saída 0.
B a saída 1 e B a saída 1. Então 0, 1, 1. Se eu tiver no estado 2, eu vou ter as saídas 1, 0 e 1, se eu tiver as entradas BBB. E no estado 3, 1, 1, 0. Então, eu consigo identificar o estado. Por quê? Porque cada saída distingue os estados. Tá? Então, eu tenho essas entradas. Então, para cada estado, eu tenho um conjunto aí de saídas diferentes para cada estado. Isso aí é uma sequência de distinção. Tá? Conjunto de caracterização W. Tá? Ele é utilizado lá no método W, que a gente vai falar dele no final aqui da nossa apresentação, tá? Então, o conjunto de caracterização W, ele é formado por sequência de símbolos de entrada que produz saídas diferentes em cada estado da MEF, tá? Então, ó, você pode notar que os conceitos são bem parecidos, tá? Então, toda sequência de distinção é também um conjunto de caracterização, tá? Na verdade, ele é um conjunto unitário, né, de caracterização, uma sequência de distinção. É um conjunto unitário, né, que representa também um conjunto de caracterização. Mas existem outras opções aqui. O W aqui pode ser ABB. Se a gente executar em cada um dos estados essa sequência ABB, o resultado das saídas serão diferentes para cada estado também. Para cada estado também. Tá? Conjunto de identificação WI, tá? É um subconjunto do conjunto W que identifica individualmente cada estado. Por exemplo, o W aqui para o conjunto S0, tá? Então, a entrada A, aonde existe a saída 1, é apenas no conjunto aqui, no estado 0. Por exemplo, ó, eu apliquei aqui essa transição com a entrada A, o resultado aqui, a saída é 1. Todos os outros, ó, ela é 0. Tá? Para o estado W1, essa sequência ABB produz saídas únicas aí para o estado S1. Tá? Para o estado S2, essa sequência aqui BB. E para o estado 3 também é a sequência BB. Tá? Mas a sequência BB para o estado 2, ela é diferente para o estado 3. Tá? Para poder identificar aí cada um dos estados. Tá? Agora, para finalizar, vamos falar aqui do método W. Tá? Então, o método W, ele foi proposto aí por Scholl, tá? Em 1978, tá? E ele pode ser considerado o método mais difundido para a geração de sequência de testes. Tá? E ele também foi base para os outros métodos que foram sendo criados, tá? Sempre melhorando aí, né, o método W. Tá? Agora, sua aplicabilidade está restrita às MEFs completas, inicialmente conexas, mínimas e determinísticas. Tá? Então, a gente só pode aplicar o método W para ele garantir que o conjunto de teste consiga identificar todas as falhas que tem na implementação. Ele só consegue se a MEF for completa, inicialmente conexas, mínimas e determinísticas. A gente já viu o conceito, o conceito dessas propriedades lá quando a gente falou de MEF. Tá? Então, o método W é baseado em duas sequências básicas, tá? Que é o conjunto de caracterização, tá? W, e o transition curve. Tá? O transition, então, a partir do conjunto W, é gerado um novo conjunto Z. Tá? Então, eu pego o conjunto W e vou gerar um conjunto Z. Só que para isso é necessário eu estimar a quantidade de estados que a implementação deve ter a mais do que a especificação. Então, M, né, representa o número de estados da especificação e M representa o número de estados da implementação. Tá? E M tem que ser maior ou igual a M. Tá? Com isso, a gente tem aqui essa equação aqui, tá? Para poder calcular o conjunto Z. Tá? Então, ó, x elevado a 0 é igual à sequência aqui vazia. Tá? X elevado a 1, ele é x vezes a sequência vazia. E assim por diante. Então, por exemplo, se eu tenho uma MEF que tem 7 estados lá eu tenho uma implementação que contém 7 estados e uma MEF que contém, né, a especificação contém 5 estados, então o meu N-N é 2, tá? Com isso, o Z é a união
da sequência vazia com o X, com outro X, né, concatenando com X. No final, eu faço a concatenação com W. Agora, se o número de estados da especificação e da implementação é o mesmo, tá? Então N menos N é igual a zero, então o Z é igual a W. Tá? Vamos exemplificar aqui um conjunto aqui de testes gerados quando N for igual a N. Tá? Então o mesmo número de estados da implementação é o mesmo número de estados da especificação. Tá? Então, ó, o conjunto P pode ser gerado também a partir aqui dessa árvore de teste. Tá? Então, você vai construindo a árvore de teste. Ó, então, S0, ele tem a transição, ele tem a entrada A, né? E tem a entrada B, e a transição leva para S1, ó, quando é A, leva para S2, quando é B, tá? E assim por diante. A gente pode fazer essa árvore de teste, que no final eu tenho lá o conjunto Transition Cover, tá? P. Então, para exemplificar, então vamos considerar que o número de estados da implementação e da especificação é igual, tá? Então o Z ele é igual ao W, que é A e B, B, tá? A sequência A e B, B, que a gente já tinha visto lá quando a gente viu o conjunto de caracterização W. O P é representado por esse conjunto, tá? E a sequência de teste ela é formada pela concatenação de Z, né? Que é igual a W, aqui nesse caso, porque N é igual a M, e com P, tá? Então com isso eu tenho aqui, ó, A, com Z aqui, eu gero aqui o A, BB com Z, eu gero aí a sequência BB. A com A, eu gero a sequência A. BB com A, eu gero a sequência BA. Então, eu vou fazer a concatenação de cada, né, símbolo aí do conjunto Z com cada símbolo aí do conjunto P. Com isso, eu tenho esses testes aqui, tá? Então, esse conjunto de testes. Esse conjunto de testes ele pode ser reduzido, tá? A partir do momento que eu excluo as sequências que são prefixos. Por exemplo, essa sequência A aqui é prefixo aqui de AA. Então, eu posso excluir ela. Essa sequência BB, ela é prefixo aqui da sequência BBA. Então, eu posso excluir ela também. Então, eu adicionando mais, além disso, o símbolo aí de reset, né, que leva a máquina para o estado inicial, eu tenho aqui um conjunto de teste, tá, de tamanho 49. E esse conjunto de teste, ele consegue identificar qualquer erro de qualquer implementação, né, para aquela a MEF lá que a gente representou aqui durante aqui nossa apresentação. Tá? Com isso, eu finalizo aqui a nossa apresentação. Espero que todo mundo tenha entendido. Caso de dúvidas, pode mandar um e-mail para mim. Tá? Muito obrigado.